Bom, vamos mergulhar direto nessa análise. Para quem já é fã de literatura clássica, a obra genial de Aloysio Azevedo não é exatamente um mistério, né? Mas hoje a gente vai olhar para aquele Rio de Janeiro do século XIX por uma lente fascinante e, confesso, um pouco assustadora. A ideia aqui é enquadrar aquela famosa habitação coletiva da época não só como um amontoado de tijolo e cal. Não, a gente vai ver o cortiço como uma besta viva, um bicho que respira, consome e devora tudo ao redor. Literalmente uma criatura que ganha vida própria. E o que é muito doido de notar é como o próprio texto original estabelece perfeitamente essa batida biológica, sabe? Aquela coisa crua, orgânica. O cortiço não foi simplesmente construído, ele germinou, como diz a obra, ele minhocou e esfervilhou como larvas. Azevedo, com uma sacada de gênio, tira a gente do campo da arquitetura e joga direto na biologia. Nós estamos lidando com um organismo pulsante. Então vamos entender a raiz de tudo isso, a ascensão do João Romão e a gênese da ganância. Porque, afinal, todo monstro tem um criador. E a fagulha inicial desse organismo não é nada além da ganância implacável de um único homem. Esse cara ambicioso e extremamente mesquinho chamado João Romão. O cortiço nasce da sede doentia dele por riqueza. A escalada da fortuna desse cara é no mínimo assustadora. Pensa bem, ele não tem folga, não tem domingo, vive com as mesmas roupas sujas, mas tem um detalhe trágico e fundamental logo no começo dessa história, que é a exploração totalmente calculada da Bertoleza, uma mulher negra e trabalhadora incansável. O João Romão engana a coitada com uma falsa carta de alforria e rouba todas as economias que ela tinha suado tanto para juntar. Ele pega o trabalho e o dinheiro da Bertoleza, junta com materiais que ele furtava de construções vizinhas na calada da noite, e pronto. É assim, de um jeito bem sujo, que ele planta as primeiras sementes do próprio império. O que nos leva a um ponto crucial, o vizinho burguês e o choque de capital e classe. Por que a expansão do Romão logo bate de frente com o homem da casa ao lado, o que gera uma rivalidade super amarga? E, ironicamente, é essa briga que vai servir de combustível para o crescimento desenfreado do cortiço. Imagina só esses dois extremos se esbarrando. De um lado a gente tem o Miranda, um comerciante burguês que tem um nojo absoluto do Romão. O Miranda é movido por status, ele quer desesperadamente um título de nobreza, como o de barão, até para disfarçar a amargura de um casamento fracassado e sem amor com a dona Estela. Do outro lado, o João Romão não tá nem aí para a sociedade. Ele vive na miséria, em mangas de camisa, com uma única obsessão na cabeça, que é ver o dinheiro render. Esse choque vai muito além do muro dividindo os terrenos. É uma verdadeira guerra fria entre o capital emergente, ganancioso e sujo e a burguesia desesperada por uma fachada de nobreza e pureza social. E com essa fundação de conflito e ganância muito bem fincada, o espaço ganha vida. A gente chega num ponto em que o edifício começa a respirar sozinho, como uma entidade gigantesca que acorda todas as manhãs. É a verdadeira sinfonia do cortiço operando de forma coletiva. Imagina o caos, a sobrecarga sensorial de um corpo gigantesco despertando. Zero privacidade. Logo às 5 da manhã é uma onda sonora varrendo tudo. O tilintar do café, a gritaria das lavadeiras se digladiando por espaço nas tinas, o barulho dos trabalhadores da pedreira e aquele cheiro fortíssimo, uma mistura de sabão barato com óleo do peixe frito. A literatura aqui não fica só na descrição. Ela faz a gente quase que ouvir e cheirar essa sinfonia ensurdecedora de humanos e de animais. E claro, como em qualquer corpo, nós temos células bem variadas para fazer a coisa toda funcionar. Para não se perder no meio de tanta gente, é muito importante observar a extrema diversidade desse organismo vivo. Tem a raiz lusitana fortíssima com a machona, o comportamento mais frouxo da Augusta, a inocência aprisionada da pombinha, o misticismo da bruxa e a doçura super singular do albino. São dezenas de personagens, cada um com origens e características únicas, mas que debaixo daquele calor escaldante funcionam como um fluxo sanguíneo só. E aí a gente chega num número que é simplesmente formidável. 95. 95 casinhas e quartos espremidos dentro do cortiço original. Isso mostra a velocidade alarmante com que esse organismo de pedra consumiu o espaço livre e se multiplicou. É como se fosse um vírus ou um formigueiro enorme, sabe? A densidade de pessoas vai esmagando todo mundo junto e eliminando qualquer traço de individualidade isolada. E isso nos joga direto no nosso próximo ponto, o choque de culturas. A ordem contra o instinto. Porque se lá fora o embate era entre o Romão e o Miranda, do lado de dentro, a panela de pressão é a colisão cultural definitiva entre os próprios moradores. Mas antes de ver esse choque na prática, a gente precisa se ancorar rapidinho nessa definição fantástica de naturalismo.
Isso explica exatamente o porquê de o cortiço atuar como uma armadilha viva. No naturalismo, o livre-arbítrio é quase que uma ilusão. O ambiente simplesmente devora as boas intenções. O calor, a mistura de corpos, a convivência e os impulsos instintivos passam por cima da razão e da moralidade. A biologia e o meio ambiente anulam completamente as escolhas puramente humanas. Quer ver um exemplo perfeito de como isso funciona? É só olhar para a dicotomia entre o Jerônimo e a Rita Baiana. O Jerônimo é o exemplo máximo da rigidez europeia. Quando ele chega para trabalhar na pedreira, o cara é sério, contido, disciplinado e profundamente ligado ao fado português triste e metódico. E, no extremo oposto, a gente tem a Rita Baiana. Ela transborda uma vitalidade sensual, disruptiva e caótica. Ela traz a música vibrante, o violão e o chorado, que quebram aquela rotina exaustiva de trabalho com momentos inebriantes de pura libertação. Para entender a fundo o impacto dessa mulher, as palavras dos próprios moradores são a melhor definição. Eles deixam muito claro que ela é pura festa. A Rita é, em si mesma, uma força da natureza. E quando essa força cruza o caminho do Jerônimo, ameaça desmantelar completamente toda a ordem rigorosa que ele tentou impor na pedreira. Ela representa o calor tropical puxando a gravidade europeia para dançar. O choque é iminente, porque aquele ambiente jamais toleraria a barreira disciplinada de Jerônimo para sempre. Então, a grande sacada estrutural que a gente tira de tudo isso é a seguinte: não é o Romão, nem a Bertoleza, nem o Miranda ou a Rita Baiana que conduzem os trilhos dessa máquina sozinhos. O grande protagonista de toda essa obra é o Cortiço. Ele acorda, fede, grita, dança e devora. Os personagens que habitam nas entranhas dele são meras células, reagindo de um jeito super previsível à batida biológica, avassaladora e inescapável dessa favela ascendente. E para fechar, eu quero deixar uma reflexão ecoando aqui com a gente. Diante de todas essas pressões sufocantes do lugar onde a gente vive e do mundo material ao nosso redor, será que a gente tem mesmo controle sobre o que faz? O livre-arbítrio existe de fato ou nós somos todos, no fim das contas, moldados por um ambiente que pulsa e respira completamente por conta própria? Fica aí a reflexão para continuarmos explorando os mistérios que o ambiente impõe sobre todos nós. Muito obrigado por acompanhar essa análise e a gente se encontra na próxima.